Bom, então, bem-vindo, Marco Túlio. Vamos ter um bate-papo aqui sobre orientação profissional, escolha profissional, carreira. E eu queria começar essa conversa pedindo para você se apresentar, falar um pouco, né, sobre você e sobre a sua história de vida profissional. Então, fica à vontade. Tá, muito bem. Resumir 50 anos em 5 minutos, né? 5 minutos. Bom, muito bem. Obrigado aí pelo convite, Adriano. Eu sou Marco Túlio. Eu atualmente sou doutorando em Estudos Pós-Coloniais e Cidadania Global, que é um programa de doutoramento da Universidade de Coimbra, aqui em Portugal, que é onde eu vivo hoje. Nesse momento eu vivo em Lisboa, porque eu já estou naquela fase um pouco mais avançada do doutorado, em que a gente tem que parar de ler e começar a escrever. E aí eu já não tenho mais tantas atividades presenciais na universidade e estou focado mais nesse momento de escrever a tese e desenvolver mesmo a minha pesquisa, né? Mas até há muito pouco tempo, nomeadamente um pouco antes da pandemia surgir, eu ainda vivia em Coimbra e vivia praticamente 100% do meu tempo dedicado à Universidade de Coimbra, que é uma universidade reconhecida não só aqui em Portugal, mas uma universidade que tem um reconhecimento mundial, global, e que por esse motivo acaba sendo uma universidade muito estimulante, que tem muita coisa acontecendo. Então, esses últimos anos foram anos assim bem dedicados a esse espaço que é a Universidade de Coimbra, e que foi de alguma forma avassalado por essa pandemia, que é uma realidade que nós todos estamos vivendo, e enfim, em alguma medida eu acabei me refugiando em Lisboa, que é a cidade que eu escolhi viver a outra metade da minha vida. E eu acho que isso é uma boa introdução para... Comecei de trás para frente, né? É uma boa introdução para começar a falar o que aconteceu lá atrás e como é que eu cheguei até aqui. Mas essa é a minha escolha do momento. Eu fiz essa escolha de viver alguma coisa nova, uma experiência diferente, que me trouxesse outros estímulos, outras provocações, outros repertórios mesmo, diferentes do que aqueles que eu vivi nos meus primeiros 50 anos. Eu hoje tenho 51 anos, e esse momento que eu vivo agora, esses últimos 5 anos, tem sido 5 anos de profunda desconstrução. Uma desconstrução de várias coisas que eu fui empilhando na minha vida, aquelas pedras que a gente vai colocando uma em cima da outra ao longo da vida, construindo o nosso percurso, e eu construí muita coisa que agora eu percebo que ou não fazem sentido, ou que talvez não estejam muito, não tenham muita afinidade com quem eu sou, com aquilo que eu acredito, com o meu propósito de vida, e aí eu comecei a desconstruir também muitas coisas, essas crenças todas que eu trouxe, que hoje eu até acho que algumas são, eu chamaria de crenças limitantes, porque elas já me limitaram em muita coisa. Eu estou nesse processo de desconstrução, num ambiente que me provoca o tempo todo nisso. Uma desconstrução em todos os níveis, no nível pessoal, no nível do meu posicionamento político, as minhas relações com a sociedade, o racismo, os preconceitos, enfim, muita coisa que tem sido. E aí isso que você trouxe tem uma relação com essa reorientação profissional, né? Sim, é exatamente isso. E, né, é interessante porque não dá para a gente pensar, né, a vida profissional desvinculada, né, da vida como um todo, da vida pessoal, né, dos valores que a gente vai ao longo da vida, assim, né, defendendo, construindo. Mas como você disse, né, chega um momento em que é preciso fazer uma desconstrução, né? E essa desconstrução ela acaba muitas vezes
nos levando a repensar a nossa escolha profissional. E aí, dito isso, eu quero te perguntar, assim, se há um projeto, né, para você trabalhar nessa área após a conclusão do doutorado. Você pensa em trabalhar, né, nessa área com refugiados ou com algo relacionado, né, com esse assunto? Sim, sem dúvida. Eu acho que esse é o sim mais convicto, ou um dos poucos sims convictos que eu tenho na minha vida hoje. E como é que seria esse trabalho, assim? Eu tive uma experiência recente, durante o período do doutorado, que foi viver num campo de refugiados, na Grécia, numa ilha que se chama Lesbos. É uma ilha que está numa localização muito delicada, porque ela está exatamente entre a Turquia e a Grécia. Ela está muito próxima da costa da Turquia, e por esse motivo ela é um corredor de acesso à União Europeia muito fácil. Ou melhor, não posso dizer fácil, porque ele não tem nada de fácil. Ele tem uma proximidade física, mas é uma travessia complexa, essa travessia por mar. Mas eu vivi, então, nessa ilha. Essa ilha é a ilha que hoje mais recebe refugiados, ou uma das ilhas e regiões que mais recebem refugiados no mundo. São refugiados que vêm de vários países, de diversas origens, por motivos de toda sorte, porque são refugiados que vêm uma tentativa de sobrevivência, procurar uma oportunidade na União Europeia, porque estão fugindo de uma perseguição política, estão fugindo de uma perseguição religiosa, estão fugindo de uma guerra, estão fugindo de condições subhumanas de vida. São muitos os motivos pelos quais os refugiados transitam e migram pelo mundo, né? Muitas vezes são climáticas e, bom, com tudo isso, a fronteira da Turquia com a Grécia é uma bomba relógio, no sentido de que nós temos lá milhões de refugiados que vêm, especialmente dos países asiáticos, do Oriente Médio. A maioria em Lesbos vinha da Síria, fugindo da guerra síria, do Afeganistão, mas também de outros países, não só destes, do Iraque, muitos países da África. E de modo que Lesbos é a primeira ilha próxima da Turquia que dá acesso à União Europeia, já que a Grécia faz parte da União Europeia. E esse é o sonho, é o Eldorado, né? Usando esse conceito que é utilizado aí muitas vezes do Eldorado, né? O lugar das oportunidades e tudo mais. A União Europeia é este lugar para muitos refugiados. De modo que a ilha de Lesbos, estrategicamente, virou um ponto de travessia. É um pequeno canal de 4 quilômetros só de largura, e as pessoas então se aventuram em condições absolutamente precárias e atravessam da Turquia para a Grécia, e nós então fazemos o trabalho de recebê-los na Grécia e de acolhê-los nas mais diversas nuances que um acolhimento pode atuar. Um acolhimento jurídico, um acolhimento de saúde, um acolhimento de moradia, alimentação, atividades educacionais, ou seja, esses refugiados precisam ser acolhidos em todas essas dimensões. Então, vários profissionais de diferentes áreas atuando aí, né, nesse campo, exatamente, aí esses refugiados, né? Então, você falou aí de assistência jurídica, assistência médica, assistência social. Exato. Né? Então, é interessante porque é um campo que possibilita aí vários profissionais atuarem aí, né? É porque você tem uma história aí, né, assim, na construção da sua carreira. Você passou pela área de comunicação social, você já foi empresário, você tem uma formação jurídica, então toda essa experiência, de alguma forma, contribui hoje, né, para esse trabalho que você realiza, né, assim, no doutorado
e certamente vai te ajudar muito aí nessa reconstrução, né, da sua carreira, da sua vida profissional, né? Seja trabalho profissional ou trabalho voluntário ou acadêmico, né? Isso aí que você falou é uma coisa muito interessante, porque é exatamente isso, assim, toda essa minha trajetória, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho, ela foi muito importante, porque esse repertório que eu construí na minha vida, que me deu não só acesso, mas me possibilitou atuar nesse ambiente do campo de refugiados, por exemplo, na assistência jurídica, né? Você já adiantou aí, a minha formação é no direito e na comunicação social, e então tudo isso ajudou. E a partir dessa experiência, eu tomei a decisão de reconfigurar as minhas escolhas profissionais, as minhas escolhas de vida e de carreira, e atuar nessa área. Então, hoje, parte do meu tempo eu me dedico ao doutorado, e parte do meu tempo eu me dedico ao ativismo para a população refugiada. Esse ativismo, ele tem vários contornos, assim. Eu participo de alguns coletivos aqui na Europa, um deles é o Europe Must Act, e o Humans Without Borders, que são coletivos que atuam nesse ativismo pró-ajuda aos refugiados. Então, nós fazemos trabalhos para que uma pressão para que os países europeus que são ricos e que devem atender essa demanda mundial, não só porque têm condições, mas porque são também países responsáveis corresponsáveis por muita coisa que acontece. E eu acho que é o nosso papel agora acolher, né? E eu vivo aqui na Europa e me encontrei nesse espaço de trabalhar com esses coletivos. Então, assim, o meu projeto de vida a partir de agora, se tudo caminhar conforme eu planejei, porque também eu acho que a gente já, um ponto importante, é que os planejamentos, eles são sempre muito dinâmicos, né? O percurso nunca é linear, o percurso é cheio de curvas. Eu acho que essa é uma das coisas importantes para falar nessa hora da escolha profissional, e, né, o que eu vou fazer da minha vida, para onde eu vou. É importante saber que nada é definitivo, as escolhas não precisam ser definitivas, os percursos não são definitivos e não são lineares. Então, nós estamos vivendo uma pandemia que nos tirou totalmente de qualquer rota planejada, né? Então, esse dinamismo da carreira e do planejamento profissional, acho que é importante nós olharmos para isso sempre, né? Entendermos que existe aí uma fluidez, uma série de cruzamentos, né, que vão acontecendo. Então, assim, eu tenho um plano, que é este, que é de atuar nessas organizações como um ativista para os refugiados. Se eu tiver alguma oportunidade de atuar como docente, que é uma das minhas grandes paixões, ser professor, em alguma coisa nessa área também, eu serei, mas eu quero me dedicar ao trabalho, voluntário ou não voluntário, a essa causa. Então, eu pretendo voltar para a Grécia acho que em um futuro próximo, e pretendo atuar como eu puder aqui. Algumas organizações aqui em Lisboa já fazem trabalhos com refugiados em termos de acolhimento, aulas de português para refugiados que não vêm de países de língua portuguesa. Então, enfim, esse é meu projeto de vida de agora. Você acha que há liberdade para escolha? Porque há uma discussão aí, né, a respeito, quando a gente fala em escolha profissional, tem uma discussão aí se nós realmente somos livres para escolher ou se existe alguns fatores determinantes, né? Então, na verdade, algumas pessoas defendem que nós somos muito determinados e limitados e que não há tanta liberdade assim, né, nessa busca, né, por uma profissão, né? Então, essa ideia de que nós somos livres para escolher, né, ela é questionada, né? Sim, eu entendo. Pois é, eu entendo plenamente, acho que é uma questão que tem que ser colocada assim, porque
essa escolha ela é influenciada por diversos fatores, né? Então, você tem os fatores socioculturais, o mundo do trabalho, que é cheio de desafios, você tem as oportunidades educacionais que não estão disponíveis para todos, né, e nem para todas. Então, há muitos desafios. Há as pressões familiares, as pressões sociais. Então, há muitos desafios nessa transição para a vida profissional, né? Seja ela via universidade ou não, porque também não é só a universidade que dá essa oportunidade de uma transição, de uma construção de carreira, né? Há outros caminhos. Mas eu acho que essa transição, essas escolhas, elas se revestem de uma série de implicações psicossociais em diversos níveis e de oportunidades que estão disponíveis para uns e não estão disponíveis para outros, né? Você considera, então, que a psicoterapia ela pode contribuir aí para a escolha profissional, para repensar a escolha profissional? Olha, Adriana, assim, eu tenho duas versões, dois olhares para isso que se complementam. A primeira tem a ver com um grande sim em relação à sua pergunta, sem sombra de dúvida. E isso foi, assim, o que me acompanhou grande parte da minha vida. Eu fiz anos psicoterapia, análise durante anos. Mesmo aqui na Universidade de Coimbra, eu participava de um grupo de terapia de grupo, em que nós fazíamos o psicodrama. Então, aí, você imagina que eu também vim num processo de análise de psicoterapia durante 15 anos da minha vida. Eu fiz terapia durante 15 anos. Depois que eu vim para cá, eu continuei o processo terapêutico, mas dentro de um grupo que trabalhava o psicodrama, que tem uma ligação grande com o teatro, com a dramaturgia. Então, assim, os caminhos vão se cruzando. Então, a minha primeira resposta para você é sem sombra de dúvida. Eu aprendi a me escutar, aprendi a olhar para mim no processo psicoterapêutico. A minha segunda resposta para isso é que dito que sim, que esse é um processo que eu acredito muito, que eu vivi, né, e posso dizer pela minha vivência, ao mesmo tempo eu também acho que não necessariamente esse é um processo que é para todo mundo. Há outros processos de olhar para si, de conversar consigo, de se conhecer, que também são válidos e são riquíssimos, né, além da psicoterapia. Então, acho que é importante também, até para fazer essa escolha, é importante nós nos escutarmos, né? Mas eu vivi esse processo da psicoterapia e nessa trajetória de anos cruzei com um número enorme de pessoas na minha vida, colegas de trabalho, pessoas da minha vida pessoal, pessoas que são dessa área, que atuam como profissionais da psicoterapia, outros que não, e digo que esse seria talvez um pilar sine qua non, base, para conversar consigo mesmo, né, para se escutar. Psicoterapia, para mim, é, de longe, um processo essencial. Marco Túlio, eu quero te agradecer muito, né, por essa conversa, por esse bate-papo. Nem vi o tempo passando, né? Nós falamos sobre muita coisa bacana, né, sobre a sua história de vida. E como eu disse agora há pouco, eu espero que essa reflexão ajude aí as pessoas que estão buscando se reinventar, né? Sim. Tentando fazer novas escolhas, né? Sim. E principalmente no campo profissional, né, que é o ponto central dessa conversa aqui, né, escolha profissional, orientação profissional. Sim. Mas que, enfim, esse bate-papo consiga, né, inspirar essas pessoas nesse momento assim tão dramático que a gente está vivendo, né, e que muita gente precisa, né, se reinventar.
né, precisa reconstruir a própria vida e fazer novas escolhas, né? Sem dúvida. Eu espero que a gente consiga marcar mais um bate-papo aí, porque eu acho que tem muita coisa que a gente ainda precisa retomar e aprofundar mais. Sim, será um prazer sempre fazer esses bate-papos, essas conversas. Eu estou sempre à disposição e quero agradecer também pelo convite, pela oportunidade de contar um pouquinho da minha trajetória. É também muito gostoso falar da gente, né? Escutar outras histórias, mas também falar da gente. Então, quero agradecer aí esse convite. Obrigado e até a próxima, viu? Beijo grande. Tchau. Tchau, tchau.